Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe mais uma vez. Juízes, no capítulo 6, do versículo 14, assim diz: O Senhor virou-se para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido por todos que têm alguma caminhada com Deus, precisa ser de muito tempo, mas é muito pregado, muito falado o personagem Gideão. Agora, a história que está por trás deste homem, a forma como Deus usou, é algo maravilhoso. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Esta opressão está levando o povo a ter que, até mesmo antes de que a semeadura estivesse no ponto ideal da colheita, eles tinham que fazer rápido, colher o que pudesse e esconder, porque quando os midianitas invadiam a terra, eles destruíam totalmente o que viam e que encontravam pela frente. E isso levou Israel a ficar extremamente debilitado. Obviamente, isto aconteceu ou vinha acontecendo devido à própria rebeldia do povo. Quando Israel se viu numa situação deplorável de miséria, de pobreza, já não suportando tanta opressão, finalmente resolveram clamar ao Senhor. O Senhor enviou um profeta para repreendê-los, falando que eles tinham virado as costas para o Senhor. Por isso, aquela situação estava chegar àquele estado. Mesmo assim, Israel continuou insistindo, buscando de Deus, clamando ao Senhor, e o Senhor, na sua misericórdia, então resolveu agir. Ele manda um anjo para falar com uma pessoa muito improvável, a fim de usá-la para libertar o povo do poder dos midianitas. O anjo vai onde está Gideão, que inclusive se encontrava dentro de uma caverna, num lagar, num local onde ali se exprimia as uvas para dela extrair o vinho, estava lá malhando o trigo. Quando Deus chega, fala com ele: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão questionou isto: se o Senhor é conosco, por que nós estamos nesta situação? Deus não deu muita conversa a Gideão. Deus não entrou em detalhe, não explicou nada. Gideão ainda começou a falar: nos lembramos de tudo que o Senhor fez por nós no Egito, como libertou o povo, como guardou no deserto, enfim. Gideão conhecia bem a história, fez um resumo e não entendia por que se encontrava a nação então naquela situação. Deus, sem argumentar muito, o convoca para libertar o povo. Gideão então diz: mas eu sou o menor entre a minha tribo, entre a minha família. A minha tribo já é menor e entre a minha família eu sou o menor. Mas o Senhor disse: mas vai nessa sua força. Eu estou contigo, estou te enviando. Vai, livra Israel. E a pergunta que eu faço, Deus diz para Gideão: vai nessa sua força. Portanto, eu quero trazer para nós, será que realmente Gideão tinha força para libertar o povo? Que tipo de força Deus está falando a respeito de Gideão ou para Gideão? Porque mesmo que ele tivesse força, será que seria capaz de libertar o povo? Obviamente a resposta é não. Deus não está falando que Gideão tinha que libertar o povo na força que ele nem tinha na realidade. Ele está aqui, acovardado, fugindo, tentando salvar alguma coisa para ter algum alimento para os dias futuros. Não. O que Deus está falando e o que daria força a Gideão era justamente por Deus o estar enviando. Era a ordem de Deus, era a confiança de Gideão na palavra de Deus, crendo que Deus realmente estaria com ele e o ajudaria e o capacitaria, queria gerar força na vida deste homem. Querido, nenhum de nós tem poder para mudar alguma coisa, mas quando nós cremos em Deus, quando confiamos em Deus,
quando obedecemos a Deus, quando temos certeza que Ele pode todas as coisas, conforme diz na sua palavra, e que a sua presença em nós nos fortalece, então é que Ele diz, vai nessa tua força. Na verdade, a força dele estaria na obediência a Deus, no crer em Deus, em confiar de que conforme Deus estava falando que seria com ele, Deus seria com ele. Querido, precisamos olhar para o Senhor, precisamos voltar para Deus, precisamos entender que Deus pode mudar todas as coisas e que muitas vezes as coisas que estão acontecendo não é porque Deus não possa operar, realizar, transformar, é porque há circunstâncias que estão impedindo Deus de agir. Mesmo assim, Deus não está limitado quando há um verdadeiro clamor, quando há um arrependimento, quando há uma mudança. O povo clamou, Deus olhou para um homem, o mais fraco, e disse, você vai libertar o povo. Porque não seria na força de Gideão, a força dele seria por causa de Deus o estar enviando. Então, esta presença de Deus com ele é que o capacitaria a vencer o inimigo muito, muito mais numeroso do que os próprios israelitas. Por isso, queridos, é quando cremos em Deus e agimos pela fé que vem essa força que capacita Deus a mudar as consequências. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, obrigado. Porque muitas vezes nós achamos que é a nossa força. Precisamos crer, precisamos confiar, mas é justamente a fé em Ti que nos capacita, Deus, a ver as mudanças. Eu oro agradecendo a Ti em nome de Jesus. Amém.